Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um reparo que ele foge um pouco meio da minha linha de postagens do vídeo do YouTube, que é um reparo de um backlight do iPhone 6S Plus. Eu não gosto muito de fazer esses vídeos porque quando você faz esse tipo de reparo, dependendo do reparo e dependendo do problema, você leva horas, quem sabe até dias para fazer esse tipo de serviço. E hoje os técnicos não querem fazer mais esse serviço porque realmente os celulares são muito componentes, eu me arrisco a dizer que são milhares de componentes, não chega a ser centenas, são milhares de componentes. E para você descobrir hoje um defeito no aparelho é muito complicado, muito difícil. Mas existem ferramentas que nos auxiliam. E eu vou passar um pouco para vocês, um pouco da minha visão hoje a respeito de reparo de placa. E como eu tive muita dificuldade até entender como funciona o reparo, o esquema elétrico, para você fazer uma análise decente, percebi que tive que investir em equipamentos, um microscópio. Né? Eu tenho um microscópio, esse que está aqui atrás, ó, esse cara aqui, ó, um microscópio USB. Então, primeiro comecei com esse microscópio e chegou um momento que eu vi que não dava, então tive que investir num microscópio melhor. Esse microscópio aqui ele me dá uma clareza na resolução muito maior do que esse outro USB, e eu vou mostrar para vocês, vou apresentar isso na tela. Infelizmente esse daqui não tem USB para poder gravar a imagem, então eu coloquei o outro aqui, o USB 1000X, esse pretinho aqui do lado, para poder gravar e demonstrar para vocês como funciona a situação do esquema elétrico, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Isso aqui não é nenhuma passagem de nenhum super, mega, hiper especialista, né? Eu não sou engenheiro, não sou um super técnico em eletrônica, mas com o passar do tempo eu fui entendendo o esquema elétrico, fiz um curso básico, quebrei muita cabeça e hoje, como eu tive muita dificuldade de descobrir esse material, de entender esse material, vou passar para vocês como é feito, no caso, a análise desse reparo. No meu caso aqui, eu estou com um iPhone 6S Plus, tá? O reparo dele já foi feito, tá? Por isso que eu falei, demora horas e dias, então vou mostrar para vocês como foi feito o reparo. Eu não vou mostrar o reparo sendo feito na hora, porque isso aqui leva muito tempo. Lógico que tem gente que vai fazer isso aqui em meia hora, o cara pegou, tem mais experiência, fez rapidinho, já sabia onde era o problema. Hoje, se eu tiver um problema no backlight do iPhone 6S Plus, eu vou fazer em 20 minutos. Mas pra gente que quebra a cabeça pela primeira vez, leva um dia, 2 dias aí, horas para fazer esse serviço. Então, vamos começar aqui. Eu vou abrir a tela do meu computador aqui para fazer uma captura de tela. Então vamos lá. A partir de agora já está gravando aqui a minha tela. E eu deixei alguns aplicativos aqui abertos já para facilitar o meu serviço. Esse aplicativo aqui é um aplicativo onde eu tenho a placa do iPhone toda mapeada, tá? Esse aqui já é um conhecimento mais avançado para reparo de placa. Então eu não vou passar para vocês aqui como funciona o aplicativo em si, você vai ter que pesquisar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o vídeo, o nome do aplicativo é esse, Pads Layout, tá? Então, o que eu preciso saber aqui antes de iniciar um reparo desse? Você vai encontrar algumas, eu não sei se em português tem alguém que já fez esse reparo, eu achei em inglês. Porque antes de eu postar um vídeo eu penso muito nisso. Se já tiver muito poluído eu não posto, não tem necessidade. Mas como meus vídeos é de reparo de tela e mostra
geralmente a gravação do reparo dos aparelhos dos clientes para ficar guardado, ficar documentado. Esse sistema do reparo do iPhone 6S aqui, eu realmente não encontrei em português, alguém falando, algum brasileiro falando, algum técnico aí desses canais que tem bastante repercussão, não encontrei ninguém, então vou colocar para vocês aqui, espero que vocês entendam. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mãos é o esquema elétrico do iPhone 6S Plus, tá? Vai uma dica aí agora, que é muito mais do que uma dica. É um ponto aí de exclamação com uma advertência. Se você não tem experiência nenhuma em eletrônica, se você não sabe fazer uma solda, pare por aí o vídeo, procure um técnico especialista, tá? Porque você vai detonar, a palavra é essa, detonar a tua placa. Não invente moda, não faça o que você não sabe fazer. Você vai aqui ver o defeito do teu aparelho, tudo bem, mas se você quer partir para o reparo, você tem que ter uma experiência, tá? Tanto de solda como ressolda, e extrair componentes, e sem contar que o equipamento também tem que ser um equipamento condizente. Então, o que eu vou fazer aqui? Para mim que nunca peguei aqui um esquema elétrico do iPhone 6S Plus e quero saber como funciona, eu já sei que o aparelho não está funcionando o backlight. Então, para você saber, você de repente foi trocar o teu LCD ali, deu um tombo, molhou, e aí você percebe através de uma lanterna. O que você faz? Você pega uma lanterna de um outro celular, tá? Essa lanterninha aqui, ó, tá? E o que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui um LCD. Pronto, tá na mão. Você vai pegar o LCD, você vai ligar o aparelho faz barulho, toca e tudo, mas você não vê nada na tela. Você já trocou o display, colocou mais um display, 2 display, 3 display e não ligou. Mas tem um risco disso aqui tá queimado só o backlight. Então o que você vai fazer? Quando você for ligar o aparelho, você põe uma lanterna aqui assim, ó. Essa lanterna do celular, tá? Se você conseguir enxergar a maçã aqui no centro com a lanterna, quer dizer que o backlight está estragado. O que é o backlight? São os LEDs aqui que fazem a iluminação do LCD. Então aqui ele tem 2 setores de LEDs, tá? Vem uma sequência de LEDs aqui, mas aqui ele tem 2 setores de LEDs que acendem no lado esquerdo e do lado direito. Então, tendo reparado isso, visto isso, que os LEDs não acenderam, então o problema é 100% de ser no backlight. Então o que eu vou fazer? Aqui no meu esquema elétrico, ó, você vai digitar lá schematic iPhone 6S Plus, você vai achar esse arquivo. Baixa o arquivo e com o arquivo aberto você vai dar um Ctrl F e vai escrever assim, ó, backlight. Desse jeitinho aí. Próximo. Opa, aí. Agora sim. LED Backlight Drives. Então, essa daí isso aqui é o que a gente precisa para poder matar esse problema, resolver esse problema. Eu vou passar o problema já feito, já resolvido. Inclusive eu tenho aqui, já vou mostrar para vocês no microscópio o vídeo do resultado do serviço. E o importante é que eu quero que vocês entendam como funciona esse esquema elétrico aqui dentro da placa para que os LEDs acendam. Então vejam lá. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. O computador está um pouco lento, dá uma travada, funciona um pouquinho, trava mais um pouco, mas eu estou gravando também, então ele está fazendo captura de tela aqui, complicado. Olha lá, captura de tela, mas vamos lá, tomara que dê para fazer até o fim. O que a gente tem que entender é o seguinte, ó, LED Backlight Drives, a gente entende, você tem que entender que entra ou sai alguma coisa por aqui e entra ou sai alguma coisa por aqui, tá? Como vem da esquerda para a direita, você logicamente interpreta como um relógio. Geralmente entra alguma coisa pela esquerda, o ponto de partida à esquerda,
porque se isso aqui fosse a saída também não teria muito sentido. E sai alguma coisa pela direita. O que que sai aqui? O que que entra e o que que sai? Entra corrente, entra voltagem, entra impulsos elétricos, né, que vão fazer com que esse esquema elétrico funcione perfeitamente, tá? Então vejam bem, aqui eu sei que essa linha PPVCC main é uma linha de alimentação de corrente, de energia, de voltagem, entenda como você melhor puder aplicar no teu conceito aqui. Então entra alguma coisa aqui, sai alguma coisa aqui. Então vejam bem, passando uma corrente por aqui, ele vai encontrar esse capacitor, vai encontrar esse outro capacitor. Aqui ele segue nessa mesma linha, encontra uma bobina, tá? Essa bobina ela vai agir ou como um filtro ou como um transformador, um mini transformador, vai aumentar ou diminuir a potência do que está passando por ali, ó, a corrente. Vai encontrar esse diodo aqui, o diodo vai liberar ou não passar a passagem dessa corrente até chegar aqui nessa linha. Mas percebam que a linha também desce por aqui e entra, entra nesse CI que vai gerenciar algumas coisas aqui dentro desse esquema elétrico. Uma delas é essa entrada, né, desses dois diodos aqui. Ele vai deixar passar ou não corrente para esses dois diodos aqui. E a outra, vocês podem perceber aqui, ó, é esse PPLCM CAT. O que é esse PPLCM CAT? Ó? Responsável pelo sinal de acionamento do LED, ó, LED 1, LED 2. Então, entendam que nós temos aqui duas situações. Entra uma corrente por um lado, sai por outro, e eu também tenho a informação aqui que esse CI aqui, o 4020, vai passar para o LCD para poder acionar os LEDs na hora que de repente você apertar ali o botão home, o botão power, a ligação, tocou o telefone, a tela acende automaticamente. Então quem vai gerenciar isso é esse CI aí. E eu tenho um outro CI que é idêntico a ele, ó, o 4020, o 4050, que é um do lado da esquerda, outro do lado da direita, e nós já vamos ver qual é qual. Então eu tenho que seguir aqui, verificar se existe algum dano primeiro nessa linha. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar algum capacitor desse daqui. Eu vou escolher esse daqui, que é o último capacitor, e vou ver se ele tem algum curto, se essa linha está em curto. Porque se algum capacitor desse aqui tiver em curto, provavelmente a linha inteira vai estar em curto. Então eu vou pegar aqui, ó, o C4023. Olha aí, ó, meu computador tá uma benção. Então vamos lá, o C4023, eu vou jogar no meu programa aqui para ver se ele localiza. Porque o problema do esquema elétrico, você vai achar facilmente. Se você fosse em um esquema elétrico da Samsung, por exemplo, você dá um Ctrl F aqui, dá um Ctrl V ali, ele já acha o capacitor bonitinho ali dentro do esquema elétrico do Samsung, Motorola, mas iPhone, pelo menos esse do iPhone 6S aqui eu não consegui localizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar no meu programa aqui, ó, localizar. E vou digitar aqui o C4023, aplicar, e ele já encontrou para mim aqui, ó. Então, o C4023, ele é responsável por iluminar uma parte dos LEDs, uma parte ou da direita ou da esquerda, eu não sei, tá? Se você não sabe, eu vou te passar de cara aqui agora para você não precisar ficar fuçando e pesquisando, tá? Mas para você entender, esse capacitor aqui, ele tá dentro da linha da iluminação da esquerda, e esse daqui tá dentro da linha da iluminação da direita. Então eu já sei que o C4023 corresponde à iluminação do lado da direita, da esquerda, ou melhor, da direita, perdão. Então vejam aqui, ó, eu vou testar esse C4023 aqui com um multímetro. Cadê meu multímetro? Então eu vou colocar aqui na linha, na escala de continuidade, a linha de diodo, né? É essa daqui, ó.
tá? Linha de diodo. E vou colocar aqui pino preto, ponteira preta em alguma parte aterrada da placa. E o vermelho eu vou colocar aqui na cabeça do capacitor do lado esquerdo, ó, tá? Um dos dois lados ele tem que apitar, tá? Se apitar os dois lados, o capacitor está em curto, tá? Então eu vou ver aqui. Coloquei aqui a ponteira, ponta preta na placa, ponta vermelha no capacitor, bipou um lado, o capacitor pode estar bom, não quer dizer que ele vai estar bom. Então como que eu vou fazer agora para saber se está chegando corrente? Fácil. Vamos trocar a escalinha aqui, ó. Tá? Ó, vou colocar aqui na escala de 20. Posso colocar aqui até 200, porque dependendo aqui ele pode chegar um pouquinho mais que 25 volts na placa, tá? Devido às bobinas aí, pode elevar essa tensão acima de 20 volts. Então, e o CIs também, né? Então eu vou colocar aqui na escala de 200 e vou testar com minha placa ligada, sem LCD mesmo. Eu ligo ela e vejo ali, coloco a ponta preta num lado, no aterramento da placa, e a ponta direita, a ponta vermelha, em um dos lados do capacitor. Um lado é para dar zerado, que é o lado do terra, e o outro lado é para ele dar uma corrente ali, 3.5, 4 volts, 5 volts, 2 volts. Alguma coisa tem que aparecer ali. Se não está aparecendo ali alguma coisa, alguma corrente, dentro dessa nossa análise, alguma coisa está errada. Então você vai fazer essa análise aqui, né? Vai fazer essa análise aqui e vai ver se tem alguma coisa até aqui. Se não tem, se chegou corrente, se não está bipando, provavelmente o problema é depois daqui, ó, parte da direita do esquema elétrico, porque continua, ele vai passar mais informações, não cabe em uma página só, ele está mandando ali para você visualizar mais informações ali na linha PP, LCMBL, Anode. Então eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V e vou pesquisar que linha que é essa daqui. Pronto, chegamos aqui, ó. Aquela informação que sai da esquerda passa para aqui para a direita. E aqui nós vamos encontrar esse filtro aqui, esse filtro que é uma bobina mais ágil como filtro, FL4211. Em 90% dos casos aqui que eu pesquisei, o problema está aqui, ó, no FL4211 e nesse capacitor C4211 aqui. Então aonde que eu vou encontrar esse filtro e esse capacitor aqui no meu esquema elétrico? Eu vou pegar aqui o layout da minha placa. Você não tem o programa lá, não tem problema. Infelizmente aqui não dá para pesquisar, mas eu já sei mais ou menos onde é que é. Se você não sabe e não tem como pesquisar, você vai ter que ir no olhômetro mesmo, como eu fiz muitas vezes aqui também, até você achar. Então o FL4211 está bem aqui, ó. FL4211. E do lado dele aqui tem alguns componentes que estão na mesma linha, que no caso aqui, se eu não me engano, esse C4022 e o C4211 também estão na mesma linha aqui do que esse filtro. Então, o que eu vou fazer? Com a placa alimentada, ou seja, ligada, você pode tirar o LCD, mas você aperta o botão power ali e deixa ele alimentando. Ou no caso aqui numa bancada de uma fonte, eu tenho aqui, na minha bancada eu tenho aqui os pinos de teste, né, para alimentação de placa de iPhone. E aí você vai colocar ali 3.7 volts ali na tua fonte e vai testar, vai ligar a placa e vai testar aqui com o multímetro na escala, nessa escala aqui de corrente, né. Você vai fazer o teste. Você vai fazer o seguinte teste: ponteira preta no lado, ponteira preta aterrada na placa, ponteira direita. Você vai testar os dois lados do filtro, que deve obrigatoriamente passar corrente dos dois lados. Então, você colocou de um lado, não passou nada, colocou no outro lado, não passou nada, batata, é o filtro. Pode trocar, que é uma das possibilidades do reparo. Só que esse daqui, ele alimenta somente a parte da direita
dos LEDs. Então olha aqui, ó. Aqui eu tenho a placa. Aqui eu tenho a placa. E aqui está o meu conector. Veja que a resolução dessa imagem, desse microscópio é muito ruim. Mas aqui, ó, por que eu tenho esse programa? Que aí facilita bastante. Aquele mesmo conector que você está vendo lá é esse J4200 aqui, ó. Então esse filtro aqui, ele tá diretamente ligado com o pino 3, que é a linha positiva. Pino 3, vamos confirmar, pino 6. 3, 1, 2, 3 a parte de baixo, mais pino 6 no esquema elétrico, que é o certo é falar isso. Pino 6 para você entender com mais facilidade. Esse pino 6 aqui, ele recebe a linha positiva de energia. E se a gente vai clicando aqui, ó, isso aqui, quando eu clico aqui, ele dá exatamente as continuações dessa linha aqui até chegar à alimentação no pino 6 aqui. E essa linha, ela vem daqui e passa para a parte da esquerda, como também vai para a parte da direita da placa. Agora, uma situação fácil para você entender aqui é você chegar aqui e dar um Ctrl C, porque ele continua a informação para o lado da direita da placa, do esquema elétrico. E dar um Ctrl V aqui no esquema elétrico, e você vai ver que tem uma continuação para depois aqui dessa linha PPBL Anode.com. Qual que é a continuação, ó? Essa linha termina aqui no ponto 6, ó, tá? Que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Então toda aquela linha lá no começo, entra corrente, passa pelas bobinas, vem pro CI, passa pelo diodo, sai ali no capacitor C4022, passa pelo filtro, o FL4211, e vai dando continuação até chegar aqui nesse PPLCMBLAnode.com, ou underline com, agora eu me empolguei aqui, e vai chegar a corrente aqui nesse ponto 6. Mas, se nós continuarmos aqui com a pesquisa aqui, ó, você vai ver, ó, vou dar um próximo aqui, você vai ver que ainda tem algo para me facilitar a minha vida aqui, que é um ponto de teste, que é esse TP22 aqui, ó, que é o PPLCMBL à noite. Esse é um ponto de teste. Então, aquele pino lá está conectado com o ponto de teste. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que ponto de teste é esse. Aqui, ó. Esse esquema elétrico, ele tá com informações erradas, tá? Tá com informações erradas. Mas o ponto de teste aqui, TP22, não é esse daqui, ó, na placa do iPhone 6S. Tá errado, tá? Infelizmente tá errado. Então já tô passando mais uma dica para vocês. O ponto de teste ali da linha anodo é esse daqui, ó. A informação tá trocada. Eu falo para vocês porque eu tive bati muita cabeça exatamente por causa disso, porque eu cheguei a pensar que o ponto de teste dele era esse daqui, fiz um jump errado e acabei queimando mais componentes até descobrir que o ponto de teste era esse daqui. Como que eu descobri que o ponto de teste é esse? Simples, tá aqui, ó. Eu tenho um programa e o programa me deu que o ponto de teste é esse daqui. Então o TP22 dessa linha é esse daqui. Eu vou colocar o meu multímetro a ponta preta aterrada, a ponta vermelha aqui. Não preciso fazer teste nenhum componente. Esse aqui é o último ponto. O TP22 é o último ponto da linha. Se não tiver chegando energia ali, a tua linha está com problema, batata. E por isso não está alimentando corretamente a linha anodo, que manda ali corrente para a iluminação dos LEDs. Então veio com o multímetro, testou aqui, não deu corrente, pode vir descendo, né? E fazendo os testes aqui. Testa aqui no pino 6, testa aqui nesse capacitor, testa aqui. Chegou, tem corrente aqui, mas não tem aqui. É meio quase impossível, porque primeiro ele tem que vir daqui, ó. Ele tem que vir desse capacitor aqui, ó, para passar por aqui, para passar por aqui, para alimentar aqui, para passar por aqui. Todos eles estão, ó, todos na mesma linha. Então, o problema provavelmente é nesse cara aqui, ó, ou nesse FL4211, ou nesse capacitorzinho aqui, ou nesse capacitor aqui. Você vai fazer os testes e vai descobrir qual que é o defeito. Ah, Jeff, troquei os componentes e não, mesmo assim, não funcionaram.
Aí tem um segundo porém. Existe a possibilidade, né, dessa linha. Então a linha vem vindo, passa um capacitor, passa outro capacitor, passa um filtro, passa outro capacitor. Existe a possibilidade dessa linha ela ter rompido por um curto-circuito, e a linha simplesmente dentro da placa mesmo, tá? Pipocou e não tá passando mais corrente ali naquela linha. Então, para isso, não é o fim do mundo, tá? Existe um fim do túnel ainda. Não é um fim do mundo, é o fim do, mas existe um fim do túnel. Então a gente pode fazer um jump, que foi no meu caso que aconteceu exatamente nessa placa. Eu troquei os componentes e mesmo assim eles não funcionaram. Então eu já sei que esse capacitor manda corrente para esse capacitor, que manda corrente para esse filtro, que manda corrente para cá, para esse pino 6, e que vem para cá para o ponto de teste. Então eles todos estão na mesma linha. O que eu faço para resolver então, já que eu troquei os filtros e troquei o capacitor e não resolveu? No caso do lado direito da placa, eu puxo aqui, ó, um jumping desse capacitor aqui, tá? Eu puxei um jump por aqui, pelo canto, e subi pelo lado esquerdo da placa e pá, soldei aqui, ó. Lembrando que esse ponto aqui é o ponto positivo do capacitor. Se você soldar aqui, você vai pipocar tudo, tá? Ele vai dar um curto ali e vai terminar de estourar esses filtros aqui, o filtro do capacitor aqui. Até mesmo esse capacitor também vai estourar. Ou não, acredito que não vá. Não, aliás, esse daqui está aterrado, ele vai manter o aterramento, que vai pipocar essa linha daqui, ó. Tá? Provavelmente ela vai dar um curto aí, vai pipocar aqui. Então, essa é a explicação para fazer o reparo do lado direito dos LEDs. O lado da esquerda, eu já sei que está aqui, ó, esse capacitor. E como que eu sei? Para você ver como esse esquema elétrico está todo errado. Repare que aqui, ó, na placa, não tem esse capacitor aqui, ele não está aqui, ó. Ele tem uma bobina aqui, nada a ver. Essa bobina não está aqui também, tem uma bobina diferente aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Olha a diferença, ó. Uma bobina diferente, aqui lá ele me passa outra informação, ó. Duas bobinas assim, ó, nada a ver. Mas eu sei através do meu programa que tem esse capacitorzinho aqui que manda para lá, pro pino, ó. Eu bati aqui, como que eu vou saber? Eu posso não saber qual que é o capacitor, mas eu posso saber qual que é o pino que vai mandar, que vai chegar a energia aqui, simplesmente por essa pesquisa que eu acabei de fazer aqui no esquema elétrico. Como que eu vou fazer? Vou fazer digitar backlight lá, como eu mostrei para vocês, né? O computador tá meio ruim, mas vai. Como eu já sei qual que é o filtro, eu vou mostrar para vocês aqui direto. Então eu digitei backlight e cheguei na seguinte situação aqui, ó. Ó lá. Cheguei de novo aqui. Então eu já sei que esse daqui é o CI que alimenta a parte direita do LED e esse CI é o que alimenta o lado esquerdo. E o entendimento é o mesmo, não muda nada. Tanto que até o quadro aqui, a figura é a mesma coisa. Então eu digito aqui o PP LCM34 Anode, dou um próximo e vou achar a outra parte da minha tela aqui, ó, do meu esquema aqui. Então, continuando aqui, eu já descobri que a linha anodo da parte esquerda do LED é esse filtro aqui, ó, FL4291. Se eu não achar o FL42 no esquema elétrico, esse aqui, pelo menos, ele está aqui, tá? Olha ele aqui, ó, FL4291. Esse cara aqui, ó. Pelo menos isso aí nesse esquema aqui tá certo. Se eu não achar ele aqui, né, eu continuo aqui... dando
Continuo dando aqui. Só um minutinho que chegou alguém aqui. Só um minuto. Então vamos lá acelerar que eu tenho mais 15 minutos aqui de memória de vídeo. Então, continuando aqui com a análise do esquema, vindo lá do lado da outra página, já passei aqui pelo FL4291, não localizei ele na placa, mas não tem problema. Vim aqui pelo C4291, não localizei na placa, mas não tem problema. Mas você vai ter que localizar. Estou falando não tem problema, mas para facilitar, aqui a gente vai para o ponto de teste. E aí eu descobri que ali o ponto finaliza aqui, a linha finaliza mandando corrente para o ponto 5 do meu conector J4200. Eu vou com o multímetro, ponta esquerda num ponto aterrado da placa, ponteira direita, isso na linha, na escala de corrente contínua, tá? E aí eu coloco a ponteira direita lá. Se não tiver chegando corrente nenhuma no ponto 5, então o problema é na linha mesmo. E aí a gente vai ter que fazer essa mesma análise que foi feita no outro lado, né, que eu acabei de passar para vocês, idêntico, né? Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e pega de novo a explicação. Mas eu ainda tenho uma colher de chá, que é um ponto de teste aqui, ó, tá? Ó, TP25, ponto de teste, né? Ó, LCM Backlight Source. Então é o teste, ponto de teste na placa, e ele está localizado exatamente aqui, ó. Ó. Quando eu clico aqui, ó, vou clicando, vou vendo, pum, achei. Ó. Veja que isso aqui é uma linha só. Ou seja, o que significa isso? Esse ponto passa para esse ponto, que passa para esse ponto, que passa para esse ponto, que vai passando para esse ponto até chegar ao ponto, esse ponto de teste. Então, o que eu vou fazer? De cara, eu não faço de cara jumping, tá? Isso aí é errado. O jump é a última opção. Então eu venho aqui e analiso esse setor aqui que vai ter que ser responsável de chegar a corrente aqui. Se eu cheguei aqui e botei meu microscópio, porque pelo olho vivo você também não enxerga, tá? Ah, não, vou arrumar meu telefone aqui. Se você não tem um microscópio, nem abra o telefone, caminhe direto para uma assistência, né? Que você não vai conseguir fazer esse reparo de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, não tem como enxergar. Então você vem aqui, olhou aqui, viu que chegou nesse setor aqui, onde tem esse filtro e esse capacitorzinho aqui, viu que eles estão pipocados, como estava essa placa aqui. Primeira coisa, eu troco o componente. Se o componente for trocado e não for resolvido o problema, aí nós vamos para o jump. Porque, ou seja, a linha que manda corrente para cá até chegar nesse pino 5 aqui está estourada. Isso internamente você não consegue enxergar. Um teste muito bom para você entender isso é você colocar a ponteira, coloca o multímetro na escala de continuidade, bota uma ponteira lá nesse TP aqui, ó, nesse ponto de teste aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pera aí. Vou voltar um pouquinho. Ó, bota uma ponteira aqui e bota uma ponteira aqui. Isso na escala de continuidade. Uma ponta aqui, uma ponta aqui. Se não pipar, a linha em algum momento está estourada. Ela pipocou, tá? Deu curto e rompeu a trilha. O termo certo é esse. Pipocar é uma palavra que a gente fala aqui no jargão. Mas o termo certo é rompeu a trilha. Então, nesse caso eu vou ter que refazer essa trilha, tá? Porque veja, olha só uma coisa interessante aqui, ó. Se não está chegando energia aqui, não está chegando energia aqui, não está chegando energia aqui, vou aumentar um pouquinho, tentando pegar o capacitor aqui embaixo. Não está chegando aqui, que não está chegando aqui, que não está chegando aqui. Opa! Olha aqui o capacitor aqui, ó.
Esse capacitor é exatamente esse cara aqui, ó. É exatamente esse cara aqui, ó. Gente, perdoa só meu PC aqui, realmente o PC tá lento. Até coloquei um PC aqui do lado, esse notebook que eu ia gravar nesse notebook, mas ele não tem esse programa aqui que eu tô mostrando pra vocês, ia me complicar a minha vida aqui. Então aquele capacitor lá, aquele maiorzinho, é esse cara aqui, ó, 4053, C4053. Ele no esquema elétrico não tá lá. Por isso que vale a pena assistir esse vídeo e pegar essa dica. Porque se você for procurar no esquema elétrico C4053, você não vai encontrar. E o programa me dá essa informação aqui, ó. Esse programa já é próprio para reparação em assistência técnica, né? Reparo avançado de placa. Então, ele faz aqui, ele está na mesma linha desse pino aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar um jump daqui para cá, direto? Não, não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer um jump daqui para o ponto de prova do pino, que eles estão na mesma linha. Em último dos últimos casos, se você fizer o jump para cá, jogando, alimentando o ponto de prova aqui. Aqui, ele vai alimentar, é para ele alimentar aqui. Se ele não alimentar aqui, aí você vai ter que puxar um jump daqui direto para esse ponto aqui, pino 5 do LCD, tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte teórica da situação. Agora eu vou mostrar para vocês no microscópio como ficou esse reparo, tá? Infelizmente, a imagem desse meu microscópio não é muito bom. Vou até tentar dar uma melhorada aqui, mas ela não é muito boa mesmo, tá? Vou tentar baixar um pouquinho mais aqui. Deu até para ver os números agora. Então vamos lá. Deixa eu tentar localizar aqui agora. Pronto. Até que ficou bom a imagem. Então o filtro da parte direita do LCD é esse cara aqui, ó. Esse é o filtro da parte direita. O filtro da parte esquerda é esse aqui, ó. E percebam que o capacitor que está na linha dele, ó, foi totalmente pipocado, ó. Pipocou aqui, chegou a ficar até vermelho aqui a linha, ó. Tá? Mas eu troquei esse capacitor, troquei esse filtro, fiz um jumpzinho aqui nesse. Aqui, ó, é um fio de cobre que está aqui, ó. Não dá para enxergar direito porque o microscópio é ruim. Mas foi feito um jump aqui. Aqui pode ver que tem um pouquinho mais de estanho aqui, ó. Joguei um pouquinho mais de estanho fazendo a conexão dos dois componentes aqui, e mesmo assim não restabeleceu a energia. E aí a gente vem para a parte do jump, tá? Então veja, esse aqui é o capacitor que alimenta a parte esquerda. Eu joguei um filtro aqui, uma bobinazinha aqui, para ele dar mais qualidade no, dar uma, como que eu posso falar para vocês, explicar para vocês, para que ele possa ali deixar a corrente estabilizada ou algo desse gênero, uma linguagem bem tranquila para vocês entenderem, tá? E aí eu venho para cá. Esse filtro de cobre, ele é esmaltado, resinado, então ele não, mesmo que ele encoste em uma parte negativa da placa, um aterramento, ele não vai dar um curto, mas não é bom arriscar. Então o que que eu faço? Por baixo desse fio de cobre aqui tem uma resina, eu coloco uma resina e boto um pouco mais de resina em cima dele para ele travar naquela posição e eu poder jogar para onde eu quero jogar. Então eu vim aqui pelo cantinho da esquerda e fiz a soldagem dos pontos aqui, tá? Então esse ponto aqui é o ponto que alimenta a parte esquerda e esse ponto aqui o que alimenta a parte da direita da placa. O capacitor aqui, ó, o capacitor do lado da direita é esse cara aqui. Veja que tem uma soldagem aqui, ó. Foi feita uma soldagem aqui. O mesmo esquema, ele passa aqui por cima dessa bobina, vem aqui pelo cantinho da esquerda da placa, subindo até chegar nesse ponto de prova aqui, ó. Fazendo isso,
você vai colocar o LCD e vai testar. É para ligar, tá? É para ligar. Se não ligou, você vai testar a parte da linha catodo da placa. Eu não vou entrar em detalhes porque a explicação que eu passei para vocês agora aqui é suficientemente plausível ou bem explicativa. Acredito que sim, espero que vocês tenham entendido, para que vocês consigam fazer a análise da linha catodo, tá? A linha catodo é essa linha aqui, ó. Ela manda informação aqui, ó, a linha catodo, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui de baixo, essa daqui e essa daqui. Essa linha aqui você vai fazer igualzinho que eu fiz ali, ó. Pega aqui, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V e vai ver para onde ele está mandando essa informação aqui, ó. Pode ver que tem mais filtro aqui, capacitor. Engraçado que o desenho é até igual, né? Então você vai ter que fazer análise desses filtros aqui. Eu vou falar para vocês de cara aqui, tá? Que eu tive que fazer essa análise, mas eu não vou explicar, não vou entrar em detalhes. Mas de cara eu vou falar para vocês que esses filtros da linha catodo são esses aqui, ó. Esses aqui, ó. Como que eu sei disso? Veja que quando eu clico na placa, quando eu clico no filtro, ele me dá uma informação aqui, ó, né? Olha lá, ó. Quando eu clico nesse, ele me dá essa informação. Quando eu clico nesse, ele me dá essa informação. Quando eu clico nesse, ele me dá essa informação, que me dá essa informação. Então esses pinos 1 e 3, 2 e 4 é a linha catodo do backlight. E ele tem que chegar corrente. Se ele não chegar corrente ali, em torno de 0,16 volts a 0,25, no esquema elétrico está falando 0,25, mas eu não consegui essa medição. Eu só consegui 0,16, foi o máximo que eu consegui. Então ele tem que receber essa informação ali nesses pinos também, para poder fazer, vamos dizer assim, como se fosse um interruptor. Tem energia na sua tomada, porque ele está desligado, não quer dizer que tem energia. A energia está lá. Quando você vem e faz assim com a tua tomada, você vai ligar a tua lâmpada, né? Então, uma explicação bem idiota, mas é isso que acontece na placa também. A energia está lá no ponto 6 e no ponto 5 da linha catodo, da linha anodo, tá? Da linha positiva do LCD, dos LEDs. Mas não está ligado e nem desligado. Então, quando a linha catodo entra em trabalho, ela manda informação para o LED acender, tá? Uma explicação bem simplória mesmo, nada muito técnico para ser fácil a compreensão, porque quando eu comecei a pesquisar e procurar reparos de placa, eu tinha dificuldade com a linguagem técnica, a linguagem da eletrônica. Eu tinha essa dificuldade, tá? Então eu estou passando para vocês aqui uma forma que a gente vai encontrar os técnicos que aprendem na marra, que aprendem na luta. Como aconteceu comigo, eu comprei um curso online, fiz o curso online, tenho fórum, tenho 200 e poucos colegas de curso, de turma, mas a gente aprende apanhando, na prática mesmo. Então, gente, eu estou chegando no final do vídeo.